que não, sei lá, parece que tá. Ah, agora falou que a aula está sendo gravada. Eu vou, de fato, compartilhar, apresentar agora. Vou apresentar aqui. Vamos lá, só para ajudar. Então, aqui, a aula passada nós introduzimos aí alguns aspectos importantes que é tratado no capítulo 2. Lembrando que o capítulo 2 é focado no estudo da camada física. Então, nós falamos, né, a camada física, segundo o modelo OSI, a primeira camada, né, de baixo para cima, a camada responsável por, de fato, transmitir os bits zeros e uns, né, na natureza. Essa camada é uma camada básica, muito fundamentada em teorias, né, da comunicação, na teoria de análise de sinais, e especificamente nessa linda fórmula aqui, que a análise de Fourier, né, tem as famosas transformadas de Fourier, que também são muito utilizadas nessa, nessa área, né. Aqui a gente viu isso na aula passada, né, que qualquer sinal pode ser representado por um equivalente, aplicando essa fórmula, que é uma soma de conssenos, que basicamente a gente precisa aí do F, né, que é a frequência fundamental, né, por isso que o F vem disso, frequência fundamental. A gente sabendo essa frequência fundamental é uma parte é um ciclo da frequência, né? Então, se eu, por exemplo, falar uma frequência de 60 Hz, então a frequência fundamental é 1/60, né? Uma parte de 60 é o que corresponde ao formato da onda. Então, eu acho que eu até coloquei, né, no para vocês no não sei se eu coloquei no grupo para vocês sobre no Instagram umas demonstrações da aplicação de Fourier. Vocês chegaram a ver? Deixa eu ver, confirmar aqui se foi com vocês que eu eles um. Ah, sim, foi. Deixa eu até abrir aqui. Isso. Tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. É lindo a aplicação. Eu tô com um problema sério aqui, que eu tô com um monitor do lado, um do outro, mas a configuração tá uma abaixo. E eu tô... Bom, aqui, compartilhar este guia. Então, é esse aqui, né, que eu mostrei para vocês, que é a aplicação aí, ó, aqui da fórmula, né, aqui é o K, né, então apenas 1, aqui K igual a 5, aqui K igual a 10 e aqui K igual a 50. Então, que é um parâmetro da fórmula. Se você olhar aqui embaixo, não tem o cosseno, por isso que a onda ela tem essas rebarbas aqui, ó, o cosseno faz justamente dar uma ajustada nessas rebarbas aqui, mas a gente está vendo que quanto for maior o número de K, mais próximo essa aqui, a onda, né, que a gente está querendo simular é uma onda quadrada. Mais ou menos é o que a gente fez, eu fiz isso com vocês na aula passada, né, um programa em Python, né, que eu fui fazendo essa soma aqui, e só que aqui a diferença é de animação, né, fica mais divertido olhar, né, assim. Pois bem,
Então, aquela figura está mostrando justamente, né? Quanto mais aquele K está relacionado ao número de harmônicos, né? Quanto mais harmônicos, mais próximo a gente tem da onda que a gente está querendo produzir. Bom, a gente falou sobre aqui que eu queria dar uma reforçada nesse conceito aqui, né? Que é um conceito muito importante aqui desse capítulo, né? Que é a taxa máxima de um canal, que ela é basicamente duas vezes a frequência, que é o de Next, né? E essa aqui é o de Shannon, né? Aí o Shannon é uma fórmula mais realística, né? Porque ela leva em consideração a relação sinal-ruído. Só que essa relação sinal-ruído, ela é dada por uma unidade de medida que é em decibéis. E aí eu até expliquei na última aula como que é calculado, mas como eu não tinha recurso visual, eu sei que talvez não fica tão simples, né? Então a ideia hoje é dar uma explicada nisso daqui, ilustrada, né? Mostrar para vocês. Então deixa eu compartilhar de novo aqui a minha telinha aqui do tablet. Então vocês estão vendo aí, né? Então é o seguinte, a fórmula de Next, né? Deixa eu colocar uma gradezinha aqui para ficar mais fácil a, a escrita. Acho que é aqui, ó. Tela. Não é isso que eu queria. Não é isso. Esse tempo que eu fico sem mexer no negócio, aí eu acabo esquecendo. Esse aqui é o estilo do papel. Vamos colocar assim. Vamos. Acho que fica legal, dá para a gente acompanhar. A gente também pode aumentar aqui. Vocês preferem branquinho ou, eita, sai fora. Acho que é melhor não mexer muito e pôr do papel. Assim tá bom, né, branco? Assim. Vamos lá. O Nix é moleza, né? Para de funcionar, meu filho. Tá fácil hoje, não, hein? Desenhar, porque não tá em desenhar. Eu acho que a gente vai conseguir. Até o final do dia, tudo vai funcionar direito. O importante é a gente nunca desistir da vida. A canetinha parou de funcionar agora. Eu fui mexer, né? Tava tudo funcionando. Sai fora. Voltou a funcionar. Então, de Next. A fórmula de Next. Basicamente é duas vezes a frequência. Caramba, por que ele está transformando tudo em texto? Eu não quero fazer isso, meu jovem. Eu quero desenhar. Você quer parar de ser chato? Uhum. E mas parou de transmitir também aqui, né? E o tablet está doido.
Ainda bem que eu tô com duas telas aqui, senão vocês não falam, né? Vocês ficam mudos aí. Nem sei que o negócio não tá transmitindo. Vamos ter paciência, vai funcionar o que eu quero fazer aqui. Hum, por algum motivo eu ponho para compartilhar a tela, aí ele trava, não sei por quê. Tentar a última vez, se não der certo, deixa para explicar isso aqui no dia que tiver aula presencial. Bom, acho que agora vai funcionar. Então vamos lá. Vocês estão escutando, vendo direitinho? Então, o de Nixt, que a gente viu, né, o Nixt, ele fala que a taxa máxima de um canal vai ser duas vezes a frequência, né? Então, por exemplo, se a gente falar, um canal ele é de 6 mil hertz, canal de 6 mil hertz. Se a gente colocar na fórmula, né, taxa de Nix, vai ser duas vezes 6 mil, que vai dar 12 mil. Agora, 12 mil que? A gente está trabalhando em bits por segundo, isso que é importante, a unidade de medida. E aqui tem que ser em hertz, né? Então, aqui vai dar bits por segundo. 12 mil bits por segundo é a mesma coisa que 12K bits por segundo. Beleza? Aí vem o channel. Aí o channel, ele fala o seguinte, não, ó, galera, a taxa máxima vai ser duas vezes a frequência, duas vezes não, vai ser a frequência vezes o logaritmo de 2 elevado a 1 mais Sn, aí também aqui vai ser em bits por segundo. Estão acompanhando aí? Tá ok? Aí que eu falei para vocês, o problema é que o sinal SN é a relação sinal-ruído. Relação sinal-ruído. Em outras palavras, essa relação sinal-ruído é os ganhos. Ou você está tendo ganho, ou você está tendo perda. Né? Valores positivos são ganhos. Valores negativos são perdas. Né? Só que essa relação sinal-ruído, a gente não vai achar num cabo, num equipamento. Essa relação, em vez de dar relação, vai dar uma coisa chamada dB, decibéis. Decibéis. Né? Vai ser alguma coisa em decibéis. Mas o que é um decibel? Aí a gente vai analisar, olhar a fórmula. Decibéis, né? Um decibel é dado por
10 vezes logaritmo na base 10 de Sn. Aí, opa, o que, que a gente consegue perceber aqui? Ó, aqui está o que a gente quer, o Sn. Então, baseado nessa fórmula, a gente consegue extrair o Sn, correto? Então, então, por exemplo, então, acho que na aula passada eu falei sobre 30 dB. Então, imagina que você tá, né, pega um cabo, ou é dado, né, essa relação dB para vocês. Aí, o que, que vocês vão ter que fazer, né? A gente sabe que o valor em decibel, né, o valor X em decibéis, vai ser 10 logaritmo de 10 elevado a Sn. Correto? Até aqui, estão acompanhando? Bom, X decibéis. Mas qual que é o nosso X? É 30, né? Então, eu vou substituir esse X aqui, né, pelo 30. Então, vai ser 30 decibéis é igual, né, aliás, né, deixa eu... Então, os 30 decibéis, né, que eu vou tirar a unidade de medida, 10 log 10 Sn. Bom, aqui está multiplicando, né? Então eu posso fazer o quê? Eu posso dividir tudo por 10. Eu posso pegar aqui, dividir por 10 e fazer a mesma coisa do outro lado, dividir por 10. Que eu vou, né? Ou esse 10 aqui está multiplicando, passa dividindo, dá na mesma, né? Então aqui vai ficar 3 logaritmo de 10 em relação sobre Sn. Aí, por definição, o que é o logaritmo? Então, o logaritmo, né, de um número qualquer elevado a y qualquer é igual a um z, né? Isso aqui é o número. E isso aqui corresponde ao quê? Do x elevado a z é igual a y, né? Então, isso aqui é por definição o que é um logaritmo. Então, logaritmo x de y igual a z, a gente está fazendo a pergunta, qual número eu elevo o x que eu vou ter o y? Então, por definição, isso é por definição de logaritmo. Então, por definição de logaritmo, aplicando, né, a definição, então vou escrever aqui, aplicando a definição, temos dois pontos. Então, aplicando essa definição nisso aqui que nós temos, eu estou falando qual número, né? Qual número, olha que o Sn é o nosso Z. Então, eu vou colocar aqui, ó. O Sn é o nosso... Cadê aqui? Aqui. O Y, né? Aliás, eu falei aqui o Sn seria o nosso Y. Então, eu vou colocar ali o Sn. E o nosso X é 10, né? Aqui 10, 10. E aqui em cima corresponde ao nosso Z aqui. Então, por definição, eu estou falando qual número, né, que eu vou elevar a 10, que eu vou dar o meu Sn aqui, né? Então, qual número que eu vou elevar a 10, que eu vou dar... Eu estou fazendo bagunça, deixa eu colocar errado aqui.
eu apagar um negócio aqui. Só um segundinho. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, veja, a definição é log de x, y igual a z. Então, eu estou falando qual x, né? X elevado a z é igual a y. Então, aqui eu tenho um logaritmo, então eu vou transformar esse logaritmo numa potência. Então, eu estou falando que 10 elevado a 3 tem que ser igual a Sn. Dessa modo, Sn tem que ser 10 elevado a 3 é igual a 1000. Tá? Então, aqui a gente consegue deduzir o valor de Sn. Então, se por exemplo, né, falasse assim, dado um canal de 30 dB, qual, vírgula, qual a taxa máxima em bits deste canal? Então, a gente ia fazer, sabemos, né? Sabemos que 30 dB vai produzir, né, um sinal ruído de 3.000. Então, aplicando aqui na fórmula, a taxa vai ser igual a banda, né, esqueci de falar a frequência aqui, né? Vou pegar a frequência aqui e continuar a frequência que a gente tinha do exercício anterior, né? A frequência do, por exemplo, uma frequência de 6.000 Hz. Então, a gente precisa colocar ali, ó, frequência de 6.000 Hz vezes logaritmo de 2 elevado a, ali é 1 mais Sn, né? Algumas fórmulas só coloca Sn, tá? Porque esse 1 vai influenciar muito pouco aqui. Eu vou deixar dessa maneira mesmo. Então, aqui a taxa vai ser igual a 6.000 vezes... Bom, aqui 3.000 não é base 2. Então, a gente precisa colocar numa calculadora científica, né? Colocando deixa eu fazer aqui, resolver, colocando aqui na... Log 2, 3.000... Não. Fazer aqui. Aqui deu 11, esse log 2, 3.000, deu 11, arredondando, 11,5. Né? Esse valor, 11,5 cadê o meu vezes 3.000, 34.500. Então, aqui deu 34.500. 34.500 o quê? Bits por segundo.
Então, essa é a resposta. Entenderam? Hein? Agora, repara um ponto bem interessante nisso daqui, ó. Pode falar, Francisco. É 6.000 vezes 11,5 ali? Vezes. Agora, tem um ponto bem interessante aqui, que gostaria que vocês reparassem. Veja que nos dois casos, deixa eu colocar aqui, nós temos, né, eu coloquei a frequência de 6.000 Hz, e aí a gente tem, aplicando aqui Next, e aqui aplicando o Channel. Aqui a gente obteve 6.000 vezes 12.000, né? Ó, só confirmar aqui, né? Que é 6 vezes 2, 12.000K. 12K. 12K bits. 12K bits por segundo. 12K bits por segundo. E o meu amigo aqui do lado, né? O meu amigo aqui do lado deu 34.500 bits por segundo. Por quê? Porque esse valor, por exemplo, esse valor que eu sugeri de 30 dB aqui, ó, né, geralmente a gente vai encontrar 30 dB em antenas, em equipamentos que amplificam o canal. Então, é bem provável que ao pegar um cabo mesmo, né, a gente não vai ver o valor 30 dB, tá? A gente não vai pegar um valor positivo, a gente vai pegar valores negativos, né? Então, mas se eu considerar, por exemplo, 30 dB aqui, né, eu estaria amplificando, né, seria um canal que ia amplificar a taxa de transmissão, que não é que não é comum, né? Geralmente um canal de comunicação, ele vai reduzir a taxa de transferência, tá? Mas aqui, por exemplo, como só imaginei um número da cabeça, 30, né, para facilitar aqui o cálculo do SN, né? Então aconteceu esse fenômeno, né, que aplicando o Channel aqui, a gente conseguiu uma taxa de transferência maior do que o de Next, tá? A vida real geralmente é o contrário, considerando o mesmo canal de comunicação, quando a gente calcula a taxa de transferência para Next, dá um valor, e quando a gente aplica o mesmo canal utilizando a fórmula de Shannon, dá um valor menor, tá? Porque na vida real, o canal ele vai impor algumas dificuldades na transmissão, tá bom? Então, aqui foi só esse efeito que aconteceu aqui, foi só um efeito aqui didático, para poder, pegando um valor aqui de relação sinal-ruído altíssimo, tá? Que na prática não são esses valores aí que a gente vai encontrar. Agora, o que é importante aqui que a gente viu, é que dado um valor em decibéis, a gente consegue extrair dele o SN, né? Aplicando aí a regra do logaritmo, né? Então, essa é a ideia. Beleza? Ficou mais ilustrado assim, né, do que na aula passada. Eu falei só imagina, temos um número. Bom, na aula passada, também
deixa eu registrar aqui, né? Quando a gente está analisando a camada física, eu falei para vocês que a gente tem quatro componentes, né? Que são os componentes importantes, né? Que é o transmissor, dois, o receptor, três, o sinal, e quatro, o meio de comunicação. Meio de comunicação. Em relação ao meio de comunicação, é muito comum a gente só escutar, por exemplo, né, o termo mídia, né? É o meio, a mídia. Né? Qual mídia que esse áudio foi gravado? DVD, Blu-ray, é a mídia, né? Vinil, que agora, né, os saudosos de música, tá, agora vinil, né, tal. Então, é o meio de comunicação, a mídia, o meio utilizado para transportar o sinal. E o sinal depende do meio de comunicação. Se a gente pegando aqui o exemplo de áudio, né? A codificação do Blu-ray é diferente do DVD, porque o meio é diferente. Se eu comparar aqui, então eu estou falando DVD, eu estou falando Blu-ray, eu estou falando, se a gente pegar vinil, se eu pegar fita, todos eles, né, DVD trabalha com uma luz, um espectro bem amplo da luz. Blu-ray ele vai trabalhar só no espectro do azul e as variações do azul, então o espaço é bem menor, por isso que o Blu-ray você consegue, no mesmo tamanho do que o DVD, você consegue gravar mais, porque você está trabalhando com uma frequência menor. Aí a gente tem um vinil, que é magnético, desculpa, não é nem magnético, né? O vinil, você pega, imagina que isso aqui é a superfície, não, imagina que isso aqui é um vinil, né? Aí aqui em cima, né, vem a agulha, né? Se a gente olhar isso aqui, der um zoom aqui, olhar por cima, a gente vai ver que o vinil não é lisinho, né? Ele tem umas oscilaçãozinhas assim, ó. E a agulha vai percorrer esses espaços aqui. Então, o som é meio que mecânico. Aqui é um processo mecânico, né? A mídia, ela é de fato, fisicamente, tem os altos e baixos que vai forçar a agulha subir e descer, né? Modulado de uma forma que a gente consegue reproduzir. A fita, então, aqui é um físico, o sinal é físico. Quando fala, arranhou o vinil, né? Então, aí a agulha não consegue ler direitinho, e aí o som fica com problema. E a fita é magnética. Fita magnética. Né? Então, ali tem as ondas. É legal, né? Principalmente no sistema digital, né? Quando a gente trabalha no sistema digital, a gente tem um, um magnetismo para representar um e outro magnetismo para representar zero. Então veja que são mídia, né? Meios de comunicação, mídia, meios de comunicação, mas cada um tem o seu próprio sinal. O sinal é a maneira como a gente vai transmitir a informação dentro de um mídia, né? De uma mídia. A gente pode representar aqui o transmissor, bonitinho, é o quem emite, o receptor é quem recebe, e a gente precisa de um canal de comunicação, ou meio de comunicação, e aqui dentro a gente vai propagar o quê? O sinal. Né? Então, isso aqui é um ponto importante quando a gente estuda a camada física, a gente tem que... Esses são os elementos, né, que a gente vai estar estudando na camada física. É eles que a gente está tá preocupado, né, com quais são esses caras. Mas um sinal, né, ele vai
existem vários tipos de sinais, né? Sinal visual, sinal auditivo, sinais de sinalização, né? Uma placa. Tá dirigindo, tem uma placa. A placa é um sinal, ele transmite uma informação. Pare, continue, vira à direita, vira à esquerda. Isso faz me lembrar uma historinha, quando mudei para Picos, né? Meu filho tinha 1 ano e 4 meses. Aí, logo a gente andando de carro, aí de repente ele começou a rir. Aí a gente passou por uma placa, né? Uma placa mais ou menos assim. E aí passando por essa placa e meu filho começou a rir. Era bem criancinha. Aí, o que que foi que você tá rindo? Aí ele pegou e falou, hahaha, que placa boba, carro não pode voar, né? Então, por isso que a gente tem que estudar para entender, né, os sinais da placa, mas ela traz uma informação. Nós estamos interessados em rede de computadores, trabalhar com ondas eletromagnéticas. Magnéticas. São essas ondas eletromagnéticas que nós estamos interessados. Mas seja as ondas eletromagnéticas, ou uma onda qualquer, uma onda elétrica, então, por exemplo, eu falei, a onda eletromagnética, né, essas aqui são muito interessantes, porque a gente consegue transmitir ondas eletromagnéticas no espaço, onda de rádio, onda de TV, né, são ondas elétricas. Existem as ondas simplesmente elétricas. Existe, por exemplo, a gente não trabalha, mas as ondas mecânicas. As mecânicas é o que a gente está utilizando agora, né, para escutar, né? As ondas mecânica porque tem um funcionamento mecânico, né? O ar desloca, né, o ouvido ali, são 3 ossos que nós temos no ouvido, né, o tímpano, que ali tem uns ossos especiais ali, que vão vibrar e a gente vai transformar a onda mecânica em onda elétrica e o nosso cérebro vai receber uma onda elétrica. Mas então, se a gente pegar, seja ela onda eletromagnética, onda elétrica ou a onda mecânica, né, com acento ali, né, qualquer uma delas, qualquer onda, a gente consegue extrair as características das ondas. Então, aqui, ó, características de uma onda. Quais são as características de uma onda, né? A gente começou a falar um pouco sobre elas, né? A frequência é uma característica. Outra, a amplitude. E outra é a fase. Beleza? Vou começar aqui pela amplitude, porque eu acho que é a mais fácil da gente entender a amplitude. Porque a amplitude é simplesmente a força da onda, né? Se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com ondas sonoras, a força dela é o volume. Quando a gente aumenta o volume, a gente está aumentando a força, né? E a gente consegue perceber perfeitamente, né? Então, dependendo da onda aí, aqueles cara que gosta de carro de som e tal, né? Acredito que tenha certos problemas com masculinidade, mas com aquele som alto demais tal, e, enfim, chega a doer o ouvido, né? Realmente traz transtornos. O som tão muito alto pode até estourar o tímpano, né? Realmente ele é uma onda mecânica, né? Então ela estraga, ela desloca, né? Isso é um exemplo da onda da amplitude, né?
Na eletricidade, se a gente estiver falando de energia elétrica, energia elétrica, o que é a amplitude de uma energia elétrica? Como que a gente mede a amplitude? É a nossa tensão, né? A tensão da onda da onda eletromagnética, né? Por exemplo, a gente tem as várias tensões, né? Deixa eu colocar aqui do lado mesmo, aqui, né? A gente tem a tensão a 5 volts, a 110 volts, 220 volts. Isso é a tensão, né? Força, né? Que com um equipamento pequenininho lá, um sensor pequenininho, precisa de uma bateria de 3 volts. Ela é pequena, aí você pega um carro, né? Vai trabalhar lá com seus 400 volts, precisa de mais força para mexer, né? Então, esse é o exemplo. Se a gente pode, por exemplo, a luz, né? Um tipo de onda, a luz, né? Que é uma onda eletromagnética, a luz, é um tipo de onda eletromagnética, a luz. Então, aqui a gente tem, né, lumens, né? Vai comprar uma lâmpada de tantos lumens, 100 lumens, né? Acho que é um lumen equivale a 100 velas. Um lumen equivale a 100 velas. Então, tá vendo? São todos exemplos de amplitude. Eles são exemplos de amplitude, que estão relacionados à força de uma onda. A gente também pode analisar a onda sobre outra perspectiva. Eu estou falando outra, mas a gente vai ver que depois elas vão ser combinadas. Quando a gente for falar sobre técnicas de modulação, a gente pode pegar várias características de uma onda para representar o bit 1 ou o bit 0, as técnicas de modulação. Tá? Então, a outra seria, por exemplo, frequência. A frequência está, está relacionado à oscilação da onda. Então, ali a força. Então, a gente posso colocar aqui a velocidade, que é a velocidade que ela oscila, velocidade de oscilação, né? E a gente dá essa frequência em hertz. É que é legal, né? Porque eu falei volume, a gente pode utilizar dB, né, como unidade de medida, dB, a tensão, voltagem, luz, né, lumens. Então, a gente tem as unidades de medida para nos ajudar a quantificar aquela força. Agora, a frequência, o legal é que ela é tudo em hertz, né? Que o hertz é representa quantas oscilações por segundo. Por segundo. É a nossa hertz. Então, se eu falar, por exemplo, uma onda, né? Uma onda qualquer, seja O, uma onda qualquer, O1, uma frequência de 10 Hz, o que isso aqui significa? Significa no eixo Y, ou no eixo X, né? Que seria o nosso eixo dos tempos, vou até escrever aqui tempo. Nossa, vou mudar, o verde está muito clarinho, vou mudar aqui. Seria o tempo. Então, a gente teria o quê? Em um segundo, então no tempo de um segundo, a gente teria 10 ondas, né? Vou tentar fazer aqui, meio difícil, mas vamos tentar, né? Então, a gente tem a onda, desceu, vou fazer diferente, eu vou começar aqui, ó. Subiu, desceu, uma onda. Subiu, desceu, duas ondas. Subiu, desceu,
3 ondas, subiu, desceu, 4 ondas, subiu, desceu, 5. Então, eu tenho 5. A gente repete. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então, aqui eu tenho uma onda de 10 Hz. Em 1 segundo, eu vou ter 10 ondinhas. Tá certo? Então, aqui eu vou ter uma onda, eu vou ter 2 ondas, 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, 7, e vamos nós, 8, 9, 10. Vocês lembram lá quando eu estava falando nós estávamos falando da onda fundamental? Então, a onda fundamental é isso daqui, ó, é esse intervalo de tempo, né, que é aquele T lá da fórmula, né, que é, então, ele é 1 sobre a frequência, que seria 1 sobre 10. Então, essa frequência harmônica, frequência fundamental, né, frequência fundamental, isso aqui, frequência, estou escrevendo errado pra caramba, frequência, que é a frequência de acento fundamental, que é também chamado de período, né? Período. É quanto tempo que demora para fazer uma única ondinha, isso aqui, ó. Sobe, desce. Quanto tempo é? É fácil, é uma dividido por 10, né? Então, esse aqui vai ser 1/10, né? 1/10. É o tempo, né? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10 sobre 10 dá 1 segundo, né? Então, é isso daqui. É um ponto bem importante, né? Nós, né, seres humanos, nós percebemos a frequência, né, de uma onda sonora, né, facilmente, né? O som mais grosso, né? A gente tem a escala aí, né? O mais grosso, som mais grosso, né? A voz mais grossa, é uma frequência mais baixa. Uma voz muito fina, né? Porque a frequência é alta. Quanto mais alta, nosso ouvido percebe com aquela sensação do agudo, né? A luz também, interessante, a luz também tem faixa de frequência, a luz. Como que a gente percebe a luz? Através do espectro, né? Espectro de luz. Que ele vai sair, assim, do azul, né? Do azul, aí ele vai ficando laranja, aí ele vai ficando amarelo, ou laranja pus verde, né? Amarelo, depois fica vermelho, né? E aí tem as cores, né? Então, a gente tem o azul para cá e o vermelho para cá. O vermelho aqui, né? Então, a faixa de frequência, eu acho que depois vai ficando violeta, né? Eu posso até olhar. Não, é vermelho mesmo. Violeta está antes aqui. Então, a faixa de frequência, o vermelho é uma das mais altas que a gente consegue ver, né? O interessante é que, assim, o azul, né, é a faixa de frequência visível, os mais baixos que a gente, né, e não à toa ela está relacionada com a cor calma, né, nos acalma. Acho que alguns falam, né, que é por isso que o céu é azul. E o vermelho, uma cor quente, né, conhecido como uma cor quente, né. E aí a gente precisa aprofundar muito nessas partes. Então, isso aqui são em relação ao som, luz, né? Frequência também, uma onda elétrica, né? A gente
como que na eletricidade a gente também trabalha em hertz, né? Equipamento, uma lâmpada, você vai comprar uma lâmpada elétrica, uma lâmpada, né? Uma lâmpada elétrica, aí você vai comprar uma lâmpada elétrica, tem lá, né? Aquelas lâmpadas incandescentes antigas, né? Um bulbo assim. Aí você ia comprar essas, você tinha que comprar, essa 60 Hz. Porque aqui no Brasil é 60 Hz. Por exemplo, outros países, né, Estados Unidos, é 50 Hz. Estados Unidos, USA. Estados Unidos, 50 Hz. Por quê? Porque a variação. Variação do quê? Da energia elétrica. Nós trabalhamos com energia elétrica, por exemplo, de 220 volts. Mas como uma pilha tem, se a gente pegar uma pilha, ela tem a parte positiva e a parte negativa. E na nossa tomada? Você pega a tomada elétrica, né? Aí ela tem lá um fio, pegar só os dois mesmo, né? Só que aqui não é positivo e negativo. Isso aqui é errado, não funciona assim. Não é o positivo e negativo. Aqui, né, é o neutro, a fase e o neutro. Porque na nossa fase, se a gente analisa a fase na linha do tempo, por exemplo, nossa energia ela é de 60 Hz. Quer dizer que em um segundo aqui vai ter mais 220, menos 220. 220. Então, ela vai ter subir 220, descer 220. Subir 220, descer 220. E essa viagem vai toda até. Então, em um segundo, a gente vai ter 60 ondas. Por isso que a nossa energia elétrica é de 60 Hz. E aí, num único fio, você vai do 0 volts, aí vai subindo, 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 chegando nos 220. Aí vai descendo, 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 volta para o zero. Aí vai para o negativo. Né? Aí depois volta para o zero. Então, no mesmo fio, você carrega o positivo e o negativo, não ao mesmo tempo, vai variando ao longo do tempo. A característica do quê? Das energias, como chama esse tipo de energia? Chama energia alternada, justamente, energia alternada. Ela alterna, o fio ele vai alternando entre positivo e negativo, em uma determinada frequência. Então, a frequência está relacionada ao quê? A nossa velocidade de oscilação. Né? A gente pega a pilha, como eu estava falando, se eu pegar uma pilha aqui qualquer, uma pilha, tum, tum, imagina que isso aqui é uma pilha, né? Aí aqui a gente vai ter o positivo e aqui negativo. A energia alternada, não, aqui só sai positivo e aqui só sai negativo. Né? E a gente consegue formar corrente elétrica por aqui, né? Vai do mais para o menos, né? Isso aqui é só uma convenção, do mais para o menos. Porque, fisicamente falando, ninguém vai para lugar nenhum, mas isso é uma outra história. E aqui, né, a gente tem um neutro, né? Então, que quando está positivo, está correndo para o neutro, e quando está negativo, também está correndo pelo neutro. Então, a corrente vai sair daqui sempre para cá. Mas, enfim, é assim que funciona, né? Então, isso aqui é só para exemplificar o quê? O conceito de frequência da onda. O que mais que a gente tem da onda? A fase, que eu acho o jeito mais difícil de entender no primeiro momento, né? Então, a gente tem a fase, né? Muito comum encontrar em inglês, né? Phase, né? Que feio, né? Essa minha phase aqui. Vamos fazer um pouquinho mais bonito. Então, phase. Melhorou um pouquinho. Beleza?
A fase, ela está relacionada, a fase de uma onda, né? Está em relação, desculpa, está relacionado a essas mudanças aqui da. Então, se eu pegar uma onda, tá? Uma onda, né? A gente tem duas maneiras de ver uma onda. A gente pode ver uma onda assim, ou a gente pode ver uma onda assim, né? Aqui, né, veja bem, vou mudar de cor, né? Então, aqui a onda, ela sobe, desce, desce, sobe. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Sobe, desce, sobe, né? Sobe, desce, sobe, né? Então, é uma maneira de representar ela, consigo até, perceba, divido aqui em 4 partes, né? E aqui ela está subindo essa primeira parte. Um. Aqui ela está descendo, 2. Está descendo, 2. Aqui ela está subindo, subindo, 3. 3. E aqui ela continua subindo, 4. Então, aqui a parte todinha. Maneiras de representar a onda diferente. Agora, interessante vamos lá, que é a fase da onda. Eu tenho uma onda completa. Subiu, desceu. Desceu, subiu. Então, tem uma onda completa aqui. Esse ponto aqui, ó, que ponto que é esse? 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 Então, cada pontinho desse é uma fase. Isso é tudo a fase da onda. Então, a fase tá relacionado à duração da onda. Não a durar, um período melhor. A fase está relacionada ao quê? A um instante. Um instante da onda. Da onda. Isso é a fase. E como que a gente, melhor jeito de representar a fase é através de ângulo. Então, a fase, qual que é a unidade de medida da fase? Então, a unidade de medida é o ângulo. Por que ângulo, né? Por que ângulo de uma onda? Meu amigo, você passou o ensino médio todinho trabalhando com o quê? Com ângulo. É o ângulo trigonométrico. Então, a gente tem aqui um, um plano aqui cartesiano, né? Então, vamos fazer aqui uma onda, né? Um exemplo de uma onda. E esse pontinho aqui é quem? É esse ângulo. Ah, esse outro ponto aqui é quem? É esse outro ângulo. Outro, deixa eu pôr outro, né? É esse outro ângulo. E assim por diante, né? Então, o ângulo, esse ângulo, porque a onda criou, né? Criou a onda aqui. Então, o instante zero da onda, qual que é o ângulo dela? Zero. Aí, demorou um tempinho, né? Ó, veja que a onda passou um período de tempo, né? A onda, ó, tá. Aí esse ângulo aqui é o alfa. E aí vai, né? E a gente vai medir zero. Deixa eu apagar o alfa aqui, vamos colocar valores, né? São de zero até onde, né? Quais são os ângulos aqui? De 0 a 360. Então, a gente pode pegar o ângulo em um instante 30 graus, um instante 60 graus, um instante 90 graus. Então, essa onda aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. Essa onda aqui, no início dela, só esse período, talvez aqui é 20 graus. Agora, essa onda, já completa, um quarto dela é quem? 90 graus. Ah, agora essa onda foi e desceu. Agora, qual que é a fase dela? 180. Agora, uma onda, um período que ela começou, subiu, desceu, e esse ponto? Que ponto que é esse aqui? 270.
Então, a fase vai mostrar a idade de uma onda, jovenzinha, adolescente, jovenzão, velhinho, morreu. Deu 360. Então, a fase vai mostrar justamente essa, né, baseado em um plano cartesiano. Essa é a ideia da fase. Então, se a gente pegar uma corrente elétrica, por exemplo, pegar uma corrente elétrica, e a gente consegue analisar, né? Se eu monitorar uma corrente elétrica, né? Pegar aqui na tomada, né? Colocar, por exemplo, no osciloscópio, ela vai começar, ó, tum, 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 tum. Parei. Qual que é a fase? Aí aqui vai dar, fase X. Aí vai, monitora, tá monitorando. Parei, e agora? Sei lá, o valor Y, né? E como a onda aqui vai ser zero, aqui vai ser lá em cima 90, aqui vai ser 180, aqui 270 e aqui 360. Aí começa de novo, 90, 180, né? 270, 360. Aí começa de novo, 90, 180, 270, 360. Tá vendo? Os ângulos, como a onda ela é uma energia oscilante, vai começar a oscilar. Mas em qual que é a ideia da fase? Em qualquer tempo, eu posso falar esse instante aqui, qual que é? Qual que é esse instante? Qual que é esse instante? Qual que é a idade da onda? Então, assim, a fase, de forma didática, né? Então, a fase é a idade da onda variando, né? Vai variar, né? Variando essa idade de 0 a 360 graus. Só que normalmente, né, é dado essa informação em radiando, tá? É dado em radiando. Essa informação é dada em radiando. Né? Lembrando que 0 é 0 π, né? E 2 π é igual a 360. A mais importante é essa aqui de cima. 360 graus. 360 graus, né? Fórmula fundamental lá dos radiandos, né? Radiando. Então, se eu falar, por exemplo, então como que é 180 graus? 180 graus é x. 360 é 2 π. Então, x vezes 360 é igual a 180 vezes 2 π. Então, x vai ser igual a 180 vezes 2, 360 π. 360, 360, 360, então x é igual a π. Então, dessa maneira, a gente transforma, né? O que a gente fez aqui? Dado em graus, a gente transforma em radiano. Graus, em radiano. Radiano. A gente vai ficar fazendo fórmula, a gente precisa fazer fórmula? Não. É só importante lembrar que aqui vai ser dado a gente vai ver a fase, né? Geralmente a fase vai ser dada em radiano, tá bom? Belezura? Então tá. Vamos deixar de lado aqui, vamos voltar agora para os slides. Então, isso aí foi para reforçar esse conceito que a gente falou na aula passada, né, de decibéis, de onda, tá? Vou voltar para os slides, só um segundinho, deixa eu... Pronto.
E voltar só um segundo. Deixa eu achar um negócio aqui. Mostrar para vocês. É isso. Então, aula passada, nós falamos, né, sobre os meios, né, reforçando bastante essa ideia aqui dessa brincadeirinha do Tannenbaum em relação aos meios magnéticos, né, que, em resumo, ele fala que não existe nenhuma rede de computador recente que é mais rápido do que uma caminhonete cheia de fita voando numa estrada, mas essa brincadeira aí que está chamando a atenção da gente, que a rede não é só largura de banda, né? Por exemplo, a latência desse caso aí, ele seria altíssimo, né? Então, essa é a brincadeira. Aí, se a gente viu os meios, né? Os pares trançados, a gente falou sobre o par trançado, que pode, tanto o par trançado quanto o coaxial pode ser blindado e não blindado, né? Que em inglês a gente vai ver o termo shield, né? Que é uma malha metálica que envolve os fios para diminuir a interferência eletromagnética. Quando a gente está trabalhando exatamente com os links, a gente vai encontrar esse termo full duplex, half duplex e simplex, né? Full duplex, aonde a transmissão ela viaja nos dois sentidos no canal de comunicação, half duplex só em um sentido em um determinado tempo. Então, half duplex, o sinal ela pode transmitir nos dois lados, mas não ao mesmo tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, twisted, né? O cabo par trançado, um dos pares é para transmitir, o outro para receber. Então, você consegue formar usando par trançado, o canal full duplex, né? Fazer um full duplex. Agora aqui, ó, o canal de rede sem fio, então ele vai ser half, porque em um determinado momento o canal ele é utilizado para transmitir e o mesmo canal para receber. Se você quiser utilizar um link sem fio full duplex, você tem que colocar um canal para transmitir e um outro canal para receber. Quando eu falo canal em rede sem fio, é a faixa de frequência. Então, os canais são faixas de frequências que nós utilizamos, tá? Algumas vezes a gente acaba falando isso, é tão comum, né? Mas agora que na camada física a gente vai estudar esses termos, tá? Então, quando eu falo um canal, é uma faixa de frequência, tá? Então, a gente pode utilizar apenas um canal para transmitir e receber. Aí ele vai ser half duplex. Eu não consigo transmitir e receber ao mesmo tempo nesse canal. Vai virar bagunça. Mas eu posso, na minha tecnologia, utilizar dois canais separados para eu poder maximizar. Esses novos access points, né, que fazem mashups, né, que eles são, que aumenta consideravelmente a taxa de transferência, a tecnologia 802.11n, o access point ele tem, por exemplo, 6 antenas, aí 3 ele transmite, 3 ele recebe. Né? E o simplex, que não tem jeito, o sinal só vai numa direção por todo o tempo, né? Aí, assim, em redes de computadores, aqui fala não é tão comum, mas existem, por exemplo, as transmissões laser, o laser só transmite, ele não transmite e recebe ao mesmo tempo, né? Então, é um simplex, o laser. Quando eu quero fazer um canal full duplex utilizando lasers, aí eu tenho que utilizar um canal para o laser e o outro canal com outro laser, para simular um sistema full duplex, né?
Por exemplo, o teu controle remoto da tua televisão, ele é só simplex, ele só manda sinal, né? A sua televisão não manda informação para o seu controle, a não ser que tenha um controle, o seu controle é um smartphone, né? Aí você tem um canal full duplex, né? Mas o controle normal, esse controle padrãozinho, né? Que só tem os botões e ali tem um LED que está emitindo uma onda eletromagnética do infravermelho, infrared, né? Que está lá naquela alta frequência e devido a isso ele é meio que basicamente direcional. Um outro ponto que eu esqueci de falar para vocês, mas eu não. Depois, quando eu pegar o tablet, eu posso escrever para vocês para reforçar, mas aqui eu não vou para o tablet não, para não consumir mais tempo da aula. Mas as ondas eletromagnéticas, não, eu vou ter que voltar, porque isso aqui é importante. Isso aqui é um ponto importante. Inclusive, acho que no capítulo 1 tem algumas questões falando disso. Deixa eu voltar aqui para a aula. Só um segundo. Isso é um fundamento importante. Deixa eu voltar aqui. Tá abrindo, tá abrindo. Iniciar transmissão. Pronto. O tablet, um amigo companheiro de tantas guerras, ele está com a bateria viciada e ele ficando lento, tá triste. Então, esse aqui é um ponto, um fundamento importante para vocês, ó. Deixa eu fazer aqui. Que é sobre ondas eletromagnéticas, né? Uma onda eletromagnética. Então, toda onda, vou escrever aqui, toda onda eletromagnética viaja a uma velocidade, que é velocidade cinemática, né? Velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É muito, né? Muito. Em um segundo ela vai viajar 300 mil quilômetros. Tá? Isso aqui é bem importante, isso, né? E a velocidade da luz, velocidade, toda onda eletromagnética viaja a essa velocidade, tá? Então, e essa velocidade aqui é a velocidade de propagação. Ela propaga. É a velocidade dinâmica, né? De cinemática, né? Então, é o deslocamento do tempo, o deslocamento espacial em um determinado tempo, tá? Por que eu estou reforçando isso? Né? Os mais atentos aí já percebeu que a gente utiliza a palavra velocidade em muitos momentos. Eu falei frequência, é uma velocidade de oscilação da onda. Da oscilação da onda. Eu não estou falando de velocidade de propagação da onda. O quanto ela oscila. Eu falo velocidade. Então a gente tem que tomar cuidado com essa velocidade que ela é aplicada, né, em vários conceitos, né? Então aqui a velocidade é a velocidade de quê? De propagação, né? De deslocamento. Então, a velocidade da luz, a luz a gente fala luz, né? A velocidade da luz, mas é qualquer onda eletromagnética, qualquer onda. Veja que a luz é um espectro da onda eletromagnética. Só é luz aquilo que a gente está enxergando, né?
Isso faz sentido para a gente, né? A gente enxerga, né? Então tem luz. Se não tem luz, eu não enxergo. Mas não é porque eu não estou enxergando que não tem ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a gente está aqui no exato momento recebendo, né? Sendo bombardeado por vários tipos de ondas. TV, rádio, walkie-talkie, Wi-Fi, infravermelho, um monte de ondas, tá bom? A gente não está enxergando elas, mas elas existem, né? E elas também vão se propagar a velocidade da luz. Então, eu vou até apagar, que não é luz, não, é toda a velocidade da onda eletromagnética. A onda da velocidade, a velocidade, né? Ela é um resultado da frequência vezes o comprimento, tá? Então, aqui eu tenho comprimento da onda, comprimento. Aqui eu tenho a frequência dela. E aqui eu tenho a velocidade. Velocidade da onda. Né? Então, a velocidade, veja bem, ela é um produto, né, um produtório, né, da frequência vezes o comprimento. Ela é o resultado disso daí. Então, mas eu falei para vocês que a velocidade ela é constante, ela não muda, mas a frequência pode mudar. A frequência de uma onda pode mudar. Então, o que acontece? Acontece um fenômeno. Quanto maior for a frequência, menor é o comprimento da onda, tá? Então, qual que é um dos problemas? Porque eu falei aula passada sobre ondas IMS, né? Ondas Industrial, Medical, Scientific, né? São ondas numa faixa de frequência que a gente não precisa autorização do governo para poder utilizar, porque admite-se que essas faixas de frequência não faz mal para o ser humano, né? São faixas de frequências 800 MHz, utilizado muito em equipamentos de walkie-talkie, né? 1.3 GHz, né? Os equipamentos antigos de videotransmissão, 2.4 GHz, muito utilizado na área de Wi-Fi, de telecomunicação, 5.8 GHz, também Wi-Fi utiliza. Tem uma faixa muito grande, ponto. Esses aqui são dentro do IMS. Só que, veja bem, à medida que eu vou aumentando, aqui, ó, né, eu estou aumentando a frequência, eu vou diminuindo o comprimento da onda, tá? E qual que é o problema disso? O problema disso é que se eu não posso aumentar a frequência do tanto que eu quero, porque essa é a ideia inicial, porque tanto o NIXT, que a gente viu no início da aula, NIXT e Channel, a gente sabe que quanto maior for a frequência, maior é a taxa de transferência. Mas existem certas frequências que a gente não pode utilizar. Por quê? Porque a gente vai estar produzindo ondas com um comprimento tão pequenininho que ele se torna nocivo e não mais categorizado como uma IMS. Porque se a faixa de se o comprimento da onda ela é muito pequena, ela começa entrar dentro de células e podem até bagunçar o nosso DNA. E é isso, por isso que existem, né, as ondas lá, faixa de frequência de ondas que a gente não utiliza na comunicação, tá? Então, isso tudo deriva dessa fórmula aqui, ó, velocidade é frequência vezes o comprimento. A velocidade não muda, ela não muda, né? Então, se eu aumentar a frequência, eu tenho que diminuir o comprimento, porque isso aqui isso aqui é uma constante. Então, se eu aumentar um, eu tenho que diminuir o outro para produzir o mesmo valor, tá? Então, isso a gente pode descobrir, por exemplo, olha, se eu estou trabalhando
uma onda, né? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Se, melhor, se não. Aqui. Qual o comprimento de uma onda de 300 megahertz. 300 megahertz. A gente vai colocar na fórmula. Velocidade é frequência vezes comprimento. Então, eu estou querendo saber o comprimento, então deixa eu já isolar aqui, né? Então, comprimento vai ser igual frequência vezes a velocidade. O comprimento eu quero saber. A frequência é 300, né? Mega, um mega é milhão. E a velocidade da luz é 300, né? 300 mil metros por segundo, né? Isso aqui está em metros por segundo. Então, o comprimento, você corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, vai dar 1000 metros, né? Porque aqui metros por segundo, porque hertz é em segundo, né? Metros por segundo, você corta, corta, vai sobrar em metros. Então, o comprimento é 1000 metros. Uma onda de 300 megahertz vai ter um comprimento de 3.000 metros, ou de 1000 metros. O que significa isso? Que quando a gente gera essa onda de 300 megahertz, essa onda, ela vai viajar, quando ela completar uma onda, esse espaço aqui é 1000 metros. Então, uma onda de 300 megahertz, o comprimento dela, de uma onda, vai ser 1000 metros. Se eu aumentar isso aqui, né, por exemplo, 300 gigahertz, né, aí vai cortar aqui para ficar 1 metro. Quer dizer, eu diminuí o comprimento dela, tá bom? Só que aqui eu fiz errado. Eu achei um erro aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu vi que está muito grande isso aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu apagar, 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 apaga, 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 meu filho, apaga, apaga. Borracha, borracha média. Deixa eu apagar aqui. Tá lento, tá vendo que o meu tablet tá lento? É por causa de energia. Bom, eu fiz errado aqui um detalhezinho. Só unidade de medida. A frequência é 300 megahertz, é milhão. A velocidade da luz, né, é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Só que aí vamos pôr em metros, né? Se a gente colocar em metros, vai ter 300 milhões de metros por segundo, que é o segundo, sobra. Isso aqui, comprimento, vai dar 1 metro. Agora sim, agora faz mais sentido. Então, uma onda de 300 megahertz, isso aqui, esse comprimento, né? O que é o comprimento? Eu produzi essa onda, ela vai viajar no espaço 1 metro. Uma única onda dela, né? Vai viajar a 1 metro. Quanto mais, eu falei, né? Se eu trabalhasse aqui com gigahertz, isso ia cair para 0,01 metro. Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento da onda eletromagnética, tá bom? E essa velocidade aqui, um outro ponto
importante, né? Essa velocidade. Vocês vão ver muito velocidade da luz. Eu quero falar velocidade da luz, né? Mas a velocidade da luz é uma onda eletromagnética e todas as ondas eletromagnéticas vão viajar a 300 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade no espaço, tá? No espaço. Agora, quando a gente transmite, por exemplo, no metal, num cabo, né? Por exemplo, um cabo metálico, essa onda pode sim diminuir a velocidade dela, tá? Aí ela pode viajar mais lenta, 2/3 da velocidade da luz, a gente umas vezes vê, no meio, a onda se propaga a 2/3 da velocidade da luz, né? Então, qual que é a velocidade que ela propaga? Aí seria 200 mil quilômetros por segundo, né? Beleza? Então, esse é um outro aspecto importante sobre as ondas eletromagnéticas que eu queria passar para vocês. Vou voltar aqui para o slide. Bom, a gente viu aqui sobre os cabos, né? Já falamos sobre isso. Aqui, essa figura aqui é cabo coaxial. Eu já falei que as linhas de energia, pô, a gente não utiliza isso, esquece. Aqui sobre as fibras, né? Muito interessante as fibras. As fibras, elas têm um histórico muito, muito grande, assim, o processo de evolução. Assim, quem gosta de história é bem gostoso estudar, né? Porque o próprio Tannenbaum fala, né, que sobre o histórico, né? Começa a falar sobre o histórico, porque o sucesso da transmissão das fibras está diretamente ligado à evolução do processo de construção de vidro, né? Porque o que é o núcleo de uma fibra ótica? É um vidro. Só que não é um vidro qualquer, é um vidro tão bem transparente, ele é tão transparente, ele é tão transparente, que ele permite conduzir a luz a longas distâncias. Diferente de um vidro que a gente utiliza nos nossos copos, nas nossas panelas, pratos, né? Só para ter um exemplo, né? Esse vidro é tão transparente que se o lugar mais profundo do planeta, né? Lá no Oceano Pacífico, agora me fugiu o nome lá da Fossa das Marinas, que é o lugar mais profundo que tem por volta de 10 a 11 quilômetros, coisa assim. Se substituir a água do mar pelo esse vidro que se utiliza nas fibras óticas, daria na superfície ver perfeitamente o leito o leito do oceano, né? Então, daria para ver lá o chão, né? Os bichinhos ali e tal. Perfeitamente. Isso mostra que aí a gente está falando da luz se propagando a 11 quilômetros com perfeição. E, de fato, hoje a gente tem as fibras, né, óticas, são utilizadas para transmissão construção das WANs, né, redes de longa distância, e aí eu estou falando o quê? 50 quilômetros, 100 quilômetros, né? Por quê? Primeiro, porque a qualidade desse vidro, né? E ela vai conduzir a luz, então a luz de fato faz curva, né? Quando ela é transportada. A luz faz curva devido a dois fatores. Um é a gravidade, né? A gravidade distorce a luz. Isso aí foi a prova faz parte da teoria da relatividade de Einstein, né? Que ele foi provar, inclusive, no Brasil, né? No Brasil, que demonstrou por causa de um eclipse, né? Foi aqui pertinho da gente, em Sobral, né? Eles fizeram lá, precisava de um eclipse, porque no momento de um eclipse eles tiraram uma foto de uma estrela. Então, como essa estrela estava perto do Sol, o Sol alterou a posição da estrela. Não que a estrela se moveu, né, em um período de tempo tão curto, mas foi pelo fato da gravidade do Sol que distorceu a luz, né? Então, a gravidade. A outra coisa que pode distorcer a luz
é a diferença de densidade de material. Então, o segredo aqui da fibra ótica é porque não é só uma fibra, um vidro só, né? A fibra, ela é formada por um vidro e um outro vidro de densidade diferente que faz deslocar a luz ao longo do tempo. E esse deslocamento com quase perda zero de energia que permite a luz ser propagada a longa distância, né? Então, assim, eu falei de história, né? Porque a construção do vidro é uma história à parte da humanidade, né? O material extremamente abundante, então ele é muito interessante, né? Criar meios de comunicação utilizando fibra, porque basicamente a grande matéria-prima é a sílica, né? Que é o areia, né? Não é somente areia, mas existem outros elementos químicos, mas assim, a grande abundância é o silício, né? Da areia, e a gente tem em abundância, né? Não à toa que foram os egípcios, né, que desenvolveram o vidro, né, aquecendo o vidro, mais a areia mais alguns materiais, elas se tornam, né, o vidro, né, ele é produzido. E então, assim, é muito interessante porque a gente está falando de um meio que foi descoberto há milhares de anos, né. E esse vidro, né, ele tem que conduzir a luz, e essa luz pode ser feita por duas fontes, ou de LED ou de laser, tá? LEDs, né, são os diodos emissores de luz, né, a gente está cansado de ver LED hoje em dia, né, eles têm a grande vantagem que o tempo de duração dele é maior que aquelas lâmpadas que eu comecei a aula explicando sobre lâmpadas, aquelas lâmpadas incandescentes antigas para produzir a luz, né? Aquelas lâmpadas incandescentes, cara, né? Dentro tem um material, né? O tungstênio, né? Que ele estraga rápido e tal. Aí existem outras lâmpadas, né? Com flúor, né? Com outro. Mas o LED, ele é muito mais simples de ser construído. É um componente eletrônico muito barato. Só que o LED, apesar de ser durável, apesar de ser barato, a potência, a amplitude do sinal aqui, ela é pequena. Por isso que a gente geralmente utiliza LEDs em fibra óticas em projetos residenciais, tá? Agora, em projetos MANs, WANs, que a gente precisa potência, né, da luz, né, aí vai utilizar o laser, né? Então, e aqui por que eu falei lá no início da aula que o laser, né, ele é simplex. Por quê? Bom, a gente vai ver que existem, assim, né, tecnologias diferentes. Existem as fibras, que a gente chama de monomodo e multimodo. Aí o multimodo, a parada já é outra. Agora, o monomodo tem essa característica, o monomodo. O monomodo é um fio tão fininho, mas tão fininho, e quando eu falo fino, eu estou falando o quê? Estou falando mais fino do que a espessura de um fio de cabelo. É isso, cara. É isso que eu estou falando. Então, e aí para refletir a potência tecnológica que nós vivemos hoje em dia. Né? Você imagina fazer uma fibra que ela é mais fina do que um fio de cabelo para transmitir terabytes conectando o planeta inteiro. Olha, nós estamos sentados assim, em cima de uma pilha de tecnologias muito grande, né? É fabuloso isso, o momento que a gente vive recentemente. Mas quando essa fibra é muito fininha, ela vai transportar somente um sinal, né? Um sinal luminoso. Então, esse sinal, ele vai ser produzido aqui pela fonte de energia, e ele vai ser recebido por um outro equipamento que ele é chamado fotodetector. O que é um fotodetector? Ele vai transformar foto, né, luz, né, em energia elétrica. Então, aqui na ponta, nossos computadores trabalham com o quê? Com energia elétrica. Então, esses zeros e uns, o que esse equipamento faz? Ele não vai só emitir uma luz aleatoriamente, mas ele vai emitir uma luz de acordo com zeros e uns, né?
dependendo dos zeros e uns, aqui ele vai alterar características da onda. Quais são características da onda que ele vai alterar? Acabamos de estudar a frequência, a amplitude e a fase. Ele vai modular isso para que o outro lado entenda que aquela amplitude, aquela frequência e aquela fase vão representar zeros ou uns, tá? No primeiro momento, a gente pode pensar, não, se tem luz, representa zero, e se não tem luz, se tem luz, representa 1, se não tem luz, representa zero. Perfeito? Perfeito. Tá, eu quero mandar 2 zeros. Que jeito que você vai representar 2 zeros? Se é apagado. Acende? Não, mas aí é 1. Então eu quero transmitir 5 uns. Como que eu faço? Acendo, mas e aí? Se eu acendo a lâmpada, eu represento um 1. Agora, e 2 uns? Acendo, desligo e acendo, mas aí foi 1, 0, 1. Porque se eu desligo, se desligar. Então, veja que, ao primeiro momento, a gente pensa que ter luz e não ter luz é suficiente para representar 0 ou 1. Sim, 0 ou 1, mas uns e zeros e alternando os zeros e uns não dá. A gente tem que manipular outras características da luz, a frequência, a amplitude, a fase, que a gente vai falar isso mais à frente, quando a gente vai falar sobre técnicas de modulação e demodulação. Modular é pegar alguma coisa binária, zeros e uns, e converter em um sinal, né? Que aí esse sinal vai depender do que a gente está trabalhando, ondas eletromagnéticas ou o que for, e a demodulação é o processo ao contrário, a gente recebe um sinal e converte ele em zeros e uns, a modulação ou demodulação, beleza? Então esse fóton aqui, ele vai receber, né, uma luz e, com base na característica da luz, representar isso zeros e uns, isso aqui é a fibra ótica, né? Um ponto, essa figura é uma outra figura muito interessante, que ela traz um desafio muito grande quando a gente termina a aula por aqui, com essa figura aqui. Porque é o seguinte, eu falei para vocês, no início da aula, a gente estudou sobre Mixte e Shannon, que os dois chegam a um ponto interessante, que é, quanto maior a frequência, maior é a taxa de transmissão. Então, resolvemos o problema do mundo. Eu quero transmitir mais, eu aumento a frequência. Simples assim. Mas, na verdade, não é simples assim. A gente tem 2 problemas. Primeiro problema, que eu falei para vocês, que quanto maior a frequência, menor é o comprimento da onda. E aí a gente pode chegar num comprimento que ele é nocivo ao ser humano. Como que a comida esquenta no micro-ondas? Através de ondas numa faixa de frequência cujo comprimento é igual o tamanho da molécula da água. Por isso que quando a gente põe um alimento líquido no micro-ondas, ele esquenta mais que um alimento sólido, que tem pouca água. Bom, então, a gente não é assim, a gente pode aumentar a faixa de frequência do tanto que a gente quer. Então, existe um desafio. O segundo desafio, que é a gente tem que trabalhar numa banda que ela é estável. Ela tem que ela tem uma faixa de frequência que tem que gerar uma estabilidade em relação a um efeito que os canais de comunicação pode ter, que é o efeito da atenuação, né? Então, o eixo Y dessa figura, a gente tem a atenuação, né, que é dado em dB, e aqui, no eixo X, a gente tem o comprimento da onda, tá? Quanto menor o comprimento da onda, maior a faixa de frequência. Então, eu estou aumentando aqui a faixa de frequência e eu estou percebendo que eu tenho aqui uma curva, né, que ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aqui ela tem uma estabilidade, a atenuação tem uma estabilidade. Aqui tem uma estabilidade, e aqui tem uma estabilidade. É justamente nesses canais aonde que tem estabilidade que a gente vai trabalhar com a faixa de frequência, vai trabalhar com essas faixas de frequência. Então, ao longo de redes de computadores, a gente vai perceber que existem vários canais de comunicações
com diferentes faixas de frequência. Aí você pode pensar assim, não é uniforme isso. Aí você pensa, por que não trabalha de 1 até 2, 2 até 3, sempre o mesmo tamanho, os canais de comunicação sempre não é, eles têm um tamanho meio esquisito, aí você não consegue entender por quê. Mas é porque fisicamente essa frequência tem que estar numa atenuação estável. Como que a gente mede essa atenuação? Aí que eu falei no início do curso. Aí é uma matéria do pessoal de engenharia física, engenharia eletrônica. Um canal, um meio material, ele tem como característica, em relação à energia, dois comportamentos. Ou dificultar a transmissão da energia, que é a resistência, né? Estudou muito em física elétrica, né? Eletrofísica, né? Eletricidade lá, estuda física e tal. Vocês passaram uma boa parte do tempo estudando sobre aquilo. Potência, voltagem vezes intensidade, rio, né? Resistência é igual a voltagem vezes intensidade e tal, aquela coisa toda lá que a gente estuda. Mas, assim, em poucas palavras, a resistência é a dificuldade. Quanto maior a resistência, maior é a dificuldade do sinal passar, né? E essa dificuldade pode ser tão grande que gera calor. E esse calor é utilizado, por exemplo, por nós para esquentar uma água do chuveiro ou o ferro de passar roupa, que ele tem uma resistência que esquenta e resistindo à corrente elétrica. Né? Essa é a resistência. Mas também existe outra característica, que é a absorção. Ela absorve a energia. No lugar dela resistir, ela vai acumulando a energia. Ela acumula energia. Né? Que é a capacitância. Então, todo meio condutor, ele tem essas duas características, a resistência e a capacitância. A resistência e a capacitância. Acho que resistência não existe essa palavra, não. Então, resistência e a capacitância. Então, essas duas ficam brigando. Então, o que a gente está vendo aqui é justamente isso. Ó. Eu estou aumentando a frequência e essa atenuação, ela está também variando, está variando, está variando, está variando. Chega um determinado momento que ela se estabiliza. Na hora que ela se estabiliza, fechou. Aqui é um canal de comunicação. Então, a gente vai trabalhar com um comprimento daqui até aqui. Depois vai aumentando a frequência, vai aumentando a frequência, vai aumentando a frequência. Enquanto isso aqui estiver caindo, tá ruim. Na hora que tem um platô, né, que ela se estabiliza, aqui é uma faixa de frequência que a gente vai trabalhar. Então, na natureza, nada é linear. Tudo é doido. Então, isso é muito interessante, quando você analisa isso daqui, né, os caras que analisaram isso daqui, eles perceberam momentos em que, mesmo aumentando a frequência, a atenuação se estabiliza. E a gente precisa trabalhar com uma mesma atenuação para as fórmulas da frente, né, para poder manipular os materiais, né? A gente precisa de uma estabilidade. Com aquela energia, a gente vai ter uma certa estabilidade, que é onde a gente vai poder manipular aí, né, e extrair informações desses canais. Beleza? E aí, bom, e é por isso que nas fibras óticas, a gente vai... Fibra é um ponto interessante, né? Que nas fibras se fala muito em comprimento, tá? Então, 0,85 micro, 1,3 micro e 1,55 micro. Então, isso aqui estão relacionados a 3 bandas, né? 3 bandas que são utilizadas na fibra. E qual a frequência? Aí você joga na fórmula. Você sabe que a velocidade é frequência vezes o comprimento. Velocidade você tem, comprimento você tem, aqui você vai calcular a frequência, né? Eu acredito que aqui a gente está falando em tera, né? Aqui, tanto que fala, fibra tem enorme bandwidth, terahertz. Então, tera, presta atenção, tera, a gente está falando em tera. Mas agora eu tenho uma aula, já são 4 horas, deixa eu ir para a minha próxima aula e a gente se vê na semana que vem. Bye, bye. Estava empolgado aqui, eu nem vi o horário agora. Até quarta-feira, pessoal. Eu vou ter que sair, tá? Então,